Imagino que pra fazer um filme, dublar um filme deve ser mais difícil que dublar um desenho. É mais difícil. É por quê? Porque você tem que captar os trejeitos do ator, porque Exato. tem mais detalhe na... A animação, o movimento labial costuma ser razoavelmente padronizado. Costuma, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. O cara tá lendo um texto aqui. O ator, ele decorou. Então, muitas vezes ele tá improvisando. Tipo isso que eu fiz, ele tá improvisando. O desenho dificilmente faz determinadas coisas que o ser humano faz falando. E tem gente que articula demais, tem gente que articula de menos. Então, aí você tem que se adaptar ao movimento do cara, ao ritmo do cara. Tem atores que são péssimos, e você dublar ator péssimo... Deve ser difícil. Cara, é uma merda. São os caras sem imaginação. Porque você tem que fazer o que tá... Você não é o nosso dublador. Você tem que fazer o que tá na tela, não dá pra fazer outra coisa. Você tem que fazer o que a cara do cara tá mandando, o que as pausas do cara fez. Então... fica ruim, saca? E aí você fica, pô, vão achar que o meu trabalho tá ruim. Não é o do cara, mas só eu tô vendo do cara. É meio complicado. Novela mexicana, né? Puta merda, né? Novela mexicana é o mais desafiador dos jobs. É, cara, porque um cara uma vez deu um... Alejandro! O cara deu... Não acredito Lembra que você comeu minha irmã. Lembra do... Eu não sei nem se era mexicana, mas era o Pedro Escamoso. Lembra do Pedro Escamoso? Lembro que veio na vibe da Betty a Feia. Que era legal, o Betty a Feia era bem feito. feito. Me amarrava no Pedro Escamoso, aquele mullet dele lá, mandando pirulim, pim-pom, pirulim. Mas esse tipo de novela, eu acho que fica bacana de fazer. Porque aí o dublador põe o humor dele, a gente adapta e tal, mas as que são sérias, tipo Maria Regina... né, Fernando Augusto, né? umas coisas, eles são muito over, né? Eles têm uma escola de interpretação que pra gente é horrível. Um cara me deu um exemplo muito bom, que ele falou, cara, se o quadro for horroroso, não adianta você botar uma caramba, esquecendo as palavras. A moldura. Não adianta botar uma moldura maravilhosa de 15 milhões de dólares, porque o quadro é horroroso. Não vai ficar bonito. Então é um pouco assim. E os atores no México, nas novelas, eles não sabem, eles não decoram o texto. Então todos estão com um ponto de ouvido e tem alguém no fundo falando, Fernando Augusto, eu não sabia que você era meu pai. Né? E aí o cara fica repetindo, e talvez por conta disso o cara faz uma coisa mais lenta e mais não sei o que. E aí... fica tosco. Tanto que você vê que as novelas, elas são dubladas pelos mesmos dubladores que fizeram o filme mais incrível do mundo. Só que não tem jeito de ficar bom. Ainda sai novela mexicana? Ainda surge de obra assim? O que eu sei é que tem muita novela turca. Caralho. Sendo dublada. Principalmente para os países da África que falam língua portuguesa, tipo Angola. E somos nós que dublamos. Olha lá. Que louco, né? Interessante, cara. Muito louco. Quando você... Vamos lá. Explica pra mim. Eu sou... Vamos lá. Vamos dizer que eu sou o Evandro Mesquita e aí eu vou entrar num set de dublagem. O que tu me diz? O que eu tenho que fazer? Como é que é o trabalho? O que acontece ali? Eu pergunto, né, logo de cara, tipo, você já dublou alguma coisa, alguma experiência e tal? Aí, na maioria das vezes, não. Ou às vezes tem, mas é uma experiência que não agrega muita coisa. Aí eu falo, a dublagem funciona assim, assim, assado. Aí eu tento tranquilizar o ator, eu já preparo o texto dele para deixar mastigado, para deixar mais fácil. Porque o dublador, normalmente, é ele que tem que se virar com o texto, de colocar falas, tirar palavras, encontrar as pausas, todo tipo de coisinha. Ou, às vezes, a gente troca uma palavra por outra para encaixar melhor no sincronismo. Quando eu vou dirigir um famoso, um Star Talent, que a gente chama, eu já deixo arrumado o texto do cara para ficar mais fácil. Aí a primeira coisa que eu falo é, cara, não se preocupa com sincronismo, porque se você se preocupar, o trampo não vai sair. Fala, o sincronismo é um problema meu, eu quero a tua interpretação. E aí a gente vai fazendo bem devagar. Eu explico pra ele, errar não tem problema, porque todos os dubladores erram todos os dias, o dia inteiro. Porque às vezes o cara acha que a gente chega lá e pá. Então, 2, 3 erros que ele dá, ele já, puta merda, tô errando, tô atrapalhando a vida dos caras. Sei lá, deve passar 1000 coisas. Ou tipo,
pô, as pessoas sabem que sou eu e vai ficar uma merda e tal. Então eu vou tranquilizando o tempo inteiro, falando como é que funciona, como é que é o processo, como é que vai ser a nossa comunicação durante o trabalho e tal. E aí depois de um tempo, quando tá ficando legal e tal, normalmente eu chamo ele pra técnica pra assistir um pouquinho. Porque normalmente ele não faz ideia de como tá ficando. Não faz ideia. Então é legal quando o cara assiste um pedacinho, aí ele também começa a confiar mais na tua direção e tal. Porque é difícil, eu imagino, tipo, o cara que é muito foda no trampo dele, o cara tá voando, tá bombando, faz de tudo, é criativo e tal, aí você bota ele na frente do microfone e o cara... Isso deve incomodar a pessoa. Caralho, imagina. De tipo, pô, não tô conseguindo, não tá ficando bom. Não é tão fácil da Shake era. Então, o que eu mais faço é tranquilizar o cara, peço interpretação, porque o sincronismo, dependendo do que ele entregar, você consegue arrumar, né, ajustar ali tecnicamente, e mostro pra ele um pouquinho do que tá. Antigamente era mais difícil também. Quando o cara vinha dublar comigo, um famoso, ele não sabe quem eu sou. Não sabe nada sobre mim. Ah, puta, é o diretor de dublagem lá. Hoje, às vezes o próprio... Às vezes não, sempre o distribuidor fala, ó, quem vai te dirigir é o Wendel Bezerra. Aí se ele não sabe quem é, na hora o cara pega o Instagram e fala, porra, o cara tem quase 1 milhão, ou o canal dele tem quase 2 milhões. Agora você também é um influenciador, ele dubla, né? fulano e tal. Então o cara já chega de outro jeito. E as pessoas às vezes me perguntam, que nem eu dirigi o Rodrigo Santoro. Puta, mas aí como é que é e tal? Falo, primeiro, o cara é um ator, é um profissional. Então ele já atuou em várias coisas diferentes. E ele sabe que eu sou o diretor. Não importa que ele é famosão e eu não. Eu sou o diretor. Isso não quer dizer que eu mando. Não quer dizer nada disso, porque é uma troca o tempo inteiro. Quer dizer que você tem a sua função e ele tem a função dele. E que eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Se eu tô te pedindo isso é porque vai ficar bom e tal. Tem um bom motivo pelo qual. Exato. Então, costuma funcionar legal. Não funciona quando, sei lá, às vezes é um babaca. É o Star Talent. E aí, normalmente, esse cara faz mal. Né? Porque ele, não, eu sei fazer, eu sou foda. Então já aconteceu de eu ter um clima meio desse assim. Mas é mais comum ter um trabalho com menos tempo e ficar ruim? Ou é mais comum o cara ser ruim e daí ficar ruim? O cara quer deixar assim no... Eu já enfrentei as 3 situações. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas já aconteceu de eu pegar um cara meio malinha e eu falo, deixa ele. Tá. Aí deu um café, tá, puta, vamos ver. O que você achou? Não tá legal. Vamos refazer? Lá do começo? Aí o cara já começa a te lamber, a te ouvir, a te obedecer, porque... Porque ele viu o resultado, viu que é o nome dele que vai estar ali. E pra sempre. Pra sempre. Daqui 50 anos tá em algum canal... cult, sei lá. Inteligente, né? Se não é inteligente, ele vai escutar o diretor que tá há 40 anos aí trabalhando, né? Tá ligado? Aí, normalmente, eu sempre dei sorte, assim. Nunca tive uma treta, uma confusão, nada disso. Mas como é que é o estúdio? Vamos lá. Quais são as ferramentas de trabalho que tu usa? Eu não sei. Tem 2 salas, né? Uma sala onde grava e a outra sala onde a gente tá captando. Né? Então o diretor e o técnico ficam numa sala e o dublador em outra. Tem um aquário, né, pra gente se ver quando necessário. Na sala do dublador tem uma estante onde fica o texto, né, traduzido ali em papel. Hoje, até com a pandemia, muitas vezes se usa tablet. Lá no meu estúdio a gente divide a tela, o texto de um lado e a imagem do outro, mas a princípio é um texto de papel. A tela, a TV, né, para o cara ver o que ele está dublando, e um microfone só, e um fone de ouvido. Que microfone vocês usam? Alguns, a gente usa lá no estúdio. Eu tenho o TLM-103, tenho um 87, eu tenho alguns shotguns. Você precisa ter alguns, porque tem uns que funcionam melhor em live action, tem outros que funcionam melhor em game, tem outros que... Entendi.